Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro com Maria Santíssima, onde nós vamos refletir a palavra de hoje, a mensagem de Nossa Senhora, a palavra do Santo Evangelho. E nós temos hoje o tema Oráculo do Senhor, onde a gente vai refletir: lhe darei a estrela da manhã. Não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecê-lo-ei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então é nessa reflexão que a gente vamos encontrando, a viver a palavra de Deus, a viver as nossas conversões, a viver no amor e na fraternidade. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações e também compartilhar conosco, tanto nos comentários, tanto no joinha, né? E também levar mais pessoas, né? E as pessoas também precisam ouvir a palavra, precisa sentir envolvida pela palavra, para que ela possa fazer um encontro verdadeiro com Deus e fazer a sua conversão. O mais importante desse canal é levar as pessoas ao encontro com Deus, para que ela possa fazer a sua conversão. Estando assim, a gente vamos agora para invocar a Santíssima Trindade no meio de nós, para que a gente possa estar fortalecido na fé e na esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde Deus, nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Nós vamos agora fazer a leitura do livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, e vai estar na página 891 em diante. São Marino, Itália, 22 de novembro de 1992. Festa de Cristo Reis. Oráculo do Senhor. Filhos prediletos, hoje participai da grande alegria da Igreja Celeste e Terrena, que, unida aos coros dos hierarquias angélicos, se prostra com ato de profunda adoração a Jesus Cristo, Rei do Universo. Jesus Cristo é o Rei porque é o Verbo eterno, o Filho unigênito do Pai. A imagem de sua substância, o esplendor de sua glória, por meio dele tudo foi criado e, portanto, todas as coisas que existem fora de Deus estão sujeitas ao seu domínio régio e universal. Oráculo do Senhor. Ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escábulo de seus pés. O Senhor estenderá de Sião o cedro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. A ti, o princípio, no dia do teu poder, entre os santos esplendores, do seio da aurora, como orvalho, eu te gerei. Jesus Cristo é o Rei. Também por causa da sua conquista. De fato, no momento da encarnação, o Verbo assume na sua pessoa divina a natureza humana, e nesta união hipostática a humanidade é elevada
a uma comunhão pessoal com com a própria divindade, com a obra da redenção consumida no Calvário. Jesus liberta o universo criado da escravidão de Satanás, ao qual tinha ficado submetido por causa do pecado cometido pelo primeiro homem, pagando ele mesmo na cruz o preço devido à justiça divina. Assim, todo o universo, redimido do maligno e reconduzido a uma plena comunhão de vida com o Pai Celeste, pertence ao domínio rege de Cristo e participa do seu próprio desígnio de vencedor do pecado e da morte, do Filho de Deus e de cidadão da Jerusalém Celeste. Eu sou o princípio e o último, eu sou o primeiro e o último. O que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Ao vencedor, ao que praticar até ao fim as minhas obras, darei poder sobre as nações, há de regê-las com cedro de ferro e quebrá-las como se quebram vasos de barro, conforme o poder que recebi de meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. Não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecê-lo-ei diante do meu Pai e dos seus anjos. Farei dele uma coluna de templo do meu Deus e jamais sairá dele. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade santa, a nova Jerusalém, que desce dos céus, de junto do meu Deus, e também o meu nome novo. Jesus Cristo é o Rei, porque faz parte da sua missão divina, reconduzir o universo criado à perfeita glorificação do Pai, purificando-o com o fogo abrasador do Espírito Santo, de modo que seja completamente liberado de todo o espírito do mal, de toda a sombra do pecado, e possa assim abrir-se ao encanto de um novo paraíso terreno. Aliás, encanto não, encontro. Vou ler mais uma vez. De toda a sombra do pecado, e para assim abrir-se ao encontro de um novo paraíso terrestre. Então, o Pai será glorificado e o seu nome será santificado por toda a criação. Será nesta criação, renovada por uma perfeita comunhão de vida com o Pai, que Jesus Cristo instaurará o seu reino de glória, a fim de que a obra da sua divina redenção possa ter o seu perfeito cumprimento. O Espírito Santo abrirá os corações e as mentes, a fim de que todos possam cumprir a vontade do Pai e do Filho, de modo a vontade divina seja realizada perfeitamente também na terra, tal como no céu. Para chegar a este novo céu e a esta nova terra, é preciso passar pela prova dolorosa
e sangrenta da purificação, da grande tribulação e do castigo. Meus prediletos e filhos consagrados ao meu coração imaculado, escutai as palavras da vossa Mãe Celeste, que docilmente vos prepara a vos levar a viver este acontecimento, porque já chegaram os tempos em que foram preditos pelo profeta Zacarias. Oráculo do Senhor. Farei o pastor e o rebanho se dispersar, então voltarei a minha mão para os fracos. Oráculo do Senhor. Em toda a terra, 2/3 serão exterminados e prescreverão. 2/3 serão exterminados e perecerão, e 1/3 será poupado. Farei passar este terço pelo fogo, purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu o ouvirei e direi: Este é o meu povo. Ele dirá: O Senhor é o meu Deus. Neste dia em que celebrais a solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, convido-vos a prestar-lhes a vossa homenagem de uma fé heróica, de uma segunda esperança, de uma ardente caridade, esperando pelo seu glorioso retorno, que vos conduzirá conduzirá a vossa já próxima libertação, pois como atesta a Sagrada Escritura, Jesus Cristo é o testemunho fiel, o primogênito dos mortos, o chefe dos reis da terra. Jesus Cristo ama-nos e libertou-nos de nossos pecados com o sacrifício de sua vida. Ele nos fez reinar com ele, como sacerdotes ao serviço de Deus, seu Pai, e a ele a glória e o poder para sempre. Amém. Atenção. Jesus Cristo virá por entre as nuvens, e todo o ouvirão, mesmo aqueles que o mataram. Os povos da terra ficarão transtornados. Sim. Amém. Eu sou o primeiro e o último, diz Deus, o Senhor que era e que vem, o dominador de todo o universo, com a alegria de uma mãe que se vê cada vez mais ouvida e seguida pelas suas pequenas crianças, pelo caminho traçado por mim como profetisa destes últimos tempos em que viveis, e com o meu Filho Jesus Cristo, hoje adorado no esplendor de sua divina realeza. Abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para Jesus, levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque serás saciados.
Bem-aventurados os que agora choram, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exaltai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passará fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora ela traz uma mensagem bastante grande e o Evangelho também. Assim, é um pouco complexo para que a gente possa introduzir uma reflexão de uma maneira que a gente possa dizer uma, uma palavra que vai assim sendo conduzida. Mas Nossa Senhora, ela traz as palavras e aí fica fácil quando a gente interage com Nossa Senhora em referência ao Santo Evangelho. Vem uma grande ajuda. Nossa Senhora, ela não só traz luz, mas ela traz também o Espírito Santo, para que então a gente possa conseguir refletir a palavra de Deus. Quando o tema hoje é o oráculo do Senhor, oráculo vai significar um tempo futuro, uma prevenção, uma previsão futura do que irá acontecer. Mas quando se refere ao oráculo do Senhor, é uma profecia do Senhor que vai acontecer e não será revogada. Não adianta depois a gente chorar, não adianta depois a gente querer voltar atrás, porque essa palavra de Deus não volta atrás. Oráculo do Senhor significa dessa profecia da palavra de Deus que irá acontecer em todo o mundo, em todo o reino do Senhor. Então, Nossa Senhora ela vai trazendo o seguinte: lhes darei a estrela da manhã, não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecê-lo-ei diante do meu Pai e dos seus anjos. Então está falando da nossa salvação, da nossa vida eterna. A gente precisa refazer a nossa vida eterna com a palavra de Deus. O Santo Evangelho vai dizer isso, Bem-aventurados, alegres, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que têm fome, aqueles que têm justiça, Se a gente for buscar o Sermão da Montanha, a gente vai ver as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças vai mostrando para nós o caminho que Nossa Senhora está mostrando agora neste momento. O caminho que vai mostrando é que vai chegar um tempo em que nós vamos passar por purificação. Qual é essa purificação? É exatamente um sofrimento, uma dor, para que a gente possa buscar a palavra de Deus, para que a gente possa buscar a Deus verdadeiramente nestes momentos, no momento da angústia, no momento da morte. Mas isso a gente vai ter que fazer isso um pouco antes, agora. A gente não pode deixar para a hora da morte, mas a gente tem que fazer agora, buscar a Deus, buscar a reconhecer as nossas atitudes que às vezes são erradas,
ver que estamos errados e precisamos corrigir isso diante do Santíssimo, diante de Deus, diante da Virgem Maria, né? Porque ela vai nos direcionar até o Padre para que a gente possa confessar os nossos pecados. A gente vê muito erro até mesmo com o Padre, às vezes a gente não quer nem confessar, mas o próprio Deus, ele deu toda a autoridade ao Padre do perdão dos pecados. Nós, como os católicos, precisamos ir, mesmo que aquele padre, ele não te agrada. Ele faz algo que você não está de acordo. Mas ele tem as chaves dos céus que vai te ligar até os céus. Então é esse momento que Nossa Senhora vai mostrando para nós que a gente precisa estabelecer um vínculo de amor e paz. Essa paz aqui na terra, essa paz aqui à hierarquia da igreja e depois também com o próprio Deus. Porque ele está dizendo aqui que aqueles que vai persistir, aqueles que têm fé, vão ser purificados no fogo como a prata e como o ouro. São momentos que essa provação ela vai acontecer pela nossa fé. Será que eu vou mesmo me confessar com o padre assim, desse jeito, assim, sabe? E a gente começa a fazer julgamentos? A gente precisa ser purificado como ouro. As provações, às vezes ela vem não somente com dor, mas exatamente nesses momentos de graça. Da gente poder encontrar paz em nós mesmos, fortalecer a nossa fé, buscar a nossa fé em Cristo Jesus e na hierarquia da igreja. Outra coisa que Maria vai mostrando para nós, a gente precisa orar bastante para que a gente possa alcançar muitas e muitas vidas para Cristo. Sabemos que vai acontecer. Eu que disse antes que o oráculo do Senhor significa uma profecia do próprio Deus e que é irrevogável. Não é anulada, nós não conseguimos anular. Nós poderemos implorar que nós não conseguimos anular, porque a palavra de Deus será cumprida. Vai acontecer de um terço, somente um terço, que vai ficar sobre a face da terra e vai ser restaurado para que possam ver Jesus vindo na sua glória. A gente precisa, sim, fortalecer. Saber quem é esse um terço nós não sabemos. Nós podemos orar incessantemente para todos, para muitos, para todos, para que essa graça aconteça. Porque o próprio Jesus, ele disse aqui que ele não vai apagar o nome daqueles que ele já colocou no livro da vida. Se ele não vai apagar, então a gente precisa orar, porque a gente não conhece quem está lá, os nomes de quem está lá. Então a gente precisa também orar para as outras pessoas. Se a gente, né, já conhece a Deus, se a gente já conhece o Espírito Santo, se a gente já conhece Deus Pai Todo-Poderoso, a Trindade Santa, reconhecendo Maria como nossa mãe, uma nossa luz que nos guia, que nos ilumina até Cristo. Aí a gente vai vendo que a gente não precisa orar para nós, a gente precisa orar pelos outros, porque a gente já está entregue na mão de Nossa Senhora. A gente já está entregue pela Trindade Santa. A gente agora só busca a viver momentos de espera para que a gente possa conseguir alcançar o objetivo de salvação na vida das outras pessoas. A nossa salvação não pertence a nós mais. A nossa salvação não depende de nós e nem do que nós vamos fazer. Mas a obra que a gente vai fazer é uma
a reação do Espírito Santo para a salvação da humanidade. É uma obra-prima, uma obra de arte do próprio Deus para a salvação daqueles que Ele quer salvar. Então que a gente possa viver essa graça. E olha só o que ele vai falar no Evangelho. Felizes os que têm fome, né? Felizes os que choram, porque está passando por grande tribulação e muita gente está passando por grande tribulação. Aqueles que perderam tudo, a gente vai vendo aí pelas chuvas torrenciais, a gente vai vendo aí pela chuva, pelo fogo no Evaí, a gente vai vendo aí por terremoto, por furacões, tufões, e aí a gente vai assim observando a essas pessoas que agora passa por esse momento tão difícil, mas é bem-aventurados, porque deles vem o reino dos céus. Porque a entrega total a Deus e esse momento de fazer uma vida de busca, um reencontro, uma ponte, uma luz que vai dissipar todas as trevas e fazer esse encontro. Então, o próprio Jesus está falando no Evangelho do sofrimento, das dores, da angústia. A gente nunca pode também deixar de rever, né, as nossas orações pelos Ele mesmo mostra que está sorrindo, porque haverá grande dificuldade. Olha só, na minha região não foi atingida por nenhuma catástrofe. Eu louvo a Deus por isso, né? E peço a Deus misericórdia pelas aquelas que sofreram. Mas isso não significa que eu não vou sofrer, porque o meu alimento vem dessas regiões. Essas regiões é que ali juntas que vai mover uma economia na minha cidade. É aquelas regiões que vai mover uma economia do país. O país está ali, então, sofrendo uma grande, como que eu posso assim dizer, uma grande fonte de energia do alimento do próprio povo em si e também alimentar outros países, até assim, digamos. Então atinge muitos, atinge a todos nós. Então aqueles que hoje estão sorrindo, cuidado, vamos orar. Não chegou ainda à sociedade um castigo, mas ele virá através daquela cidade que sofreu, porque a sociedade ela pode ser dependente daquela cidade, né? E aí a gente vai vendo que precisamos estar unidos e fortalecidos pelo Senhor Jesus. Não podemos estar só sorrindo. Não podemos deixar o sorriso assim de uma maneira que não vai nos elevando a não olhar para o próximo. Precisamos olhar e muito. Precisamos restabelecer as nossas forças, precisamos renovar o nosso espírito em Cristo Jesus para que Ele possa nos tornar homens e mulheres novos e viver essa graça. Porque essa graça de Deus é para 1/3 de toda a população que vai ficar perseverante. Que possamos perseverar. Que possamos ter a certeza de que vamos fazer a nossa parte. Fazer com que o próprio Deus, Ele nos usa na sua obra divina, na sua obra de arte para a salvação da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima,
Salve, salve. Orações finais. Consagração ao coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo. Por ele e com ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo, sob a proteção do vosso coração imaculado. Seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Oração escrita pela irmã Lúcia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece? Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso, não deixais o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do vosso amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Que essa graça de Deus possa nos iluminar, né, a palavra e também a mensagem de Nossa Senhora. A gente já tem garantia dos céus. A gente já tem garantia da vida eterna. Basta a gente cultivar em nossos corações a palavra de Deus. Basta a gente cultivar em nossos corações o amor, a fraternidade. E assim a gente vai fazendo as conversões todos os dias, dentro da nossa família principalmente. O esposo com a esposa com o esposo, pai, filhos, né, filhas, assim essa harmonia que possa assim estar gerando, deixando ali as brigas para fortalecer o amor, para fortalecer o diálogo, a brincadeira. Quantas vezes a gente deixa de rir, deixa de brincar com nossos filhos porque ele agora está adolescente? Quantas vezes a gente só briga? Quantas vezes a gente quer que eles fazem aquilo que falamos, aquilo que pensamos, a gente não conseguimos ouvi-los. Vamos agora fazer um pouquinho de reflexão neste momento, para que a gente possa, né, viver esse encontro, viver essa luz, viver essa expectativa de uma família renovada, restaurada, saciada pela palavra, né? Que possa nos iluminar hoje e sempre, a cada um de nós. Meu muitíssimo obrigado, e Deus que te ilumina. Abra o seu coração, abra a sua mente e deixa fluir a palavra de Deus. Deixa fluir a mensagem de Nossa Senhora, para que as coisas melhorem sempre no nosso lar, no nosso Brasil e no mundo. Que essa graça nos fortaleça pela intercessora Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro e que Nossa Senhora nos conduza de uma forma na espera e na esperança.